Olá, meu amigo e amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos para mais uma aula do nosso curso de análise técnica clássica, tá? Com base nas teorias de Dow, tá? Ele fez alguns pré-dizeres aqui, ele construiu algumas afirmações aqui que são premissas para ele na teoria dele, tudo bem? Primeira afirmação, ele disse que o preço desconta tudo. O que que é isso? O que que o preço desconta tudo, tá? O que afeta o preço da ação é descontado e reflete no ativo. Isso significa que, ao analisar um gráfico, para prever as próximas variações, não é preciso preocupar-se com outros aspectos. O que que ele quer dizer com isso? Tá? Ele fala para você o seguinte: quando você olha um gráfico como esse, tá? Você já está vendo tudo o que refletiu no preço. O preço já descontou tudo. Não importa o cenário macroeconômico, não importa se está tendo guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, não importa se o Brasil está com problemas econômicos. O que você está vendo aqui, perdão, já está descontado tudo isso. Todos os fatores, todas as notícias que podem influenciar na movimentação do preço já foram descontados, já foram inseridos nessa movimentação. Então o preço já descontou, o preço já reflete tudo o que está acontecendo lá fora. Ele já é o resultado final de tudo que está acontecendo. Por isso que o preço desconta tudo. Tudo bem? Essa é a primeira afirmação dele. A segunda afirmação, as tendências do mercado que você deve conhecer. Ele fala que no mercado nós temos três tendências. A tendência primária, que busca explicar grandes movimentos. A tendência secundária, que busca explicar movimentos menores. Tá? E a tendência terciária, que fala sobre ruídos. Nossa, Oliver, eu não entendi nada. Calma, calma. Vamos olhar aqui nosso exemplo. Tá? Deixa eu apagar todos os estudos aqui. Excluir todos os estudos. Sim. Perceba que essa interpretação de tendência primária, secundária, terciária, depende da janela de tempo que você está analisando. Depende da janela de tempo que você está analisando. E de que maneira ela pode te ajudar? Veja bem, nesse exemplo aqui, perceba que eu estou com quase um mês inteiro. Eu estou com o dia 3 de janeiro até o dia 30 de janeiro, 31 de janeiro aqui, ó, perceba. Qual que é a tendência primária? Qual que é a tendência primária nessa janela de tempo maior? Perceba que a tendência primária, se é tempo maior, é uma tendência de alta. Então, para que essa informação te serve? Serve o seguinte: se você for trabalhar swing, por exemplo, que você compra uma ação ou entra numa operação e fica dias posicionado, a probabilidade que você tem de ganhar dinheiro é você entrando a favor da tendência. É você comprando aqui mais barato e vendendo mais caro, acreditando que a tendência continuará a subir. Então, dentro de uma visão mais macro, essa é a tendência primária. Tá? E isso te ajuda, em termos de probabilidade, a entrar a favor da tendência para que o preço continue a subir e você tenha lucro. Agora, você veja como é que é a interpretação. Aqui é a tendência primária. Agora, se você for trabalhar dentro do intraday, por exemplo, aqui, essa concepção de tendência primária já muda. Porque a tendência primária dentro desse dia 28 de janeiro não é mais uma tendência de alta, e sim uma tendência de baixa. Então, se você for trabalhar operações em que você vai entrar e sair dentro do mesmo dia, nessa possibilidade, nesse exemplo que eu estou passando para você, é mais fácil você ganhar dinheiro vendendo ou comprando? É mais fácil você ganhar dinheiro vendendo. Então, a tendência primária desse dia é a venda. Tudo bem? E qual que é a tendência secundária? Mais uma vez, a tendência secundária são as grandes correções que acontecem dentro da tendência primária. Então, a tendência secundária desse exemplo aqui são essas correções. São essas correções. Essa é a tendência secundária. No nosso exemplo aqui, a tendência secundária no intraday, tá, seria as correções, as pequenas correções de alta. As pequenas correções de alta. Essas são as correções. Tá? E qual que é a tendência terciária? É o ruído, é quando o preço não tem movimentação, quando o preço não está em tendência nem de alta nem de baixa. É o nosso caixotinho. Isso aqui é o ruído, são zonas de acumulação, em que o preço fica num zigue-zague curto sem pré-definição. Isso pode acontecer também num tempo gráfico maior. Aí você pode achar o ruído, tá? Onde o preço não tem uma tendência muito clara. Isso também é muito fácil você avaliar aqui. Aqui. Tá? Então, isso que você deve entender sobre tendência primária, secundária e terciária. Tá? Isso depende da janela de tempo que você está analisando e isso pode te dar uma percepção de você entrar a favor da tendência. Se você trabalhar em operações swing, você vai olhar um tempo gráfico maior, uma janela de tempo maior. Se você trabalhar intraday dentro do mesmo dia, você vai olhar a tendência primária daquele dia. Tudo bem? E os preços se movem em tendências. Nós já falamos sobre isso, né? O preço tem basicamente três configurações, tá?
E eu vou mostrar para vocês aqui futuramente, quando a gente falar de tendências. Ou o preço sobe, ou o preço desce, ou o preço anda, anda lateral. Só existem esses 3 movimentos. Ou o preço sobe, tendência de alta, ou o preço desce, tendência de baixa, ou o preço não está em tendência, está lateral. Tudo bem? Tudo bem. Tá? As tendências são confirmadas pelo volume. Eu vou mostrar para vocês, mais para frente, a gente vai falar, tem um módulo, tem uma aula, algumas aulas sobre volume, no módulo de Price Action. Eu vou explicar isso detalhadamente para você, porque isso é muito importante. Mas a grosso modo, tá? A grosso modo, o que diz isso aqui? Diz aqui, gente, ó, perceba, que quando o preço está subindo, o volume também deve acompanhar a movimentação do preço. O volume também deve estar subindo, que a tendência é confirmada pelo volume. Ou seja, numa tendência de alta, se a tendência está subindo, é porque o volume também está subindo. O volume negocial, o volume financeiro, a quantidade de dinheiro que está sendo colocado aqui. Porque para que o preço suba, cada vez mais tem que ter mais compradores. Então é mais gente comprando, mais gente colocando dinheiro, mais negócio saindo, mais volume negocial saindo. Então a tendência sobe porque tem cada vez mais volume. E o volume confirma a tendência. Tá? Não fique preocupado com isso, que a gente vai explicar para vocês detalhadamente futuramente. Tá ok? Tá. Então as tendências são confirmadas pelo volume. Os índices e médias devem confirmar uns aos outros. O que é isso? Nesse princípio, Dow se refere aos índices complementares que existem no mercado, assim como os diferentes indicadores da Bovespa, agregam o desempenho de diferentes grupos de empresas. Meu Deus, assim para uma tendência de alta ou de baixa ser confirmada, os índices devem caminhar juntos. É exatamente isso que eu falei. Que tipo de índice? Algum índice parametrizável por você. Seja volume, seja força de agressão, coisas que nós vamos falar. Então, para que realmente uma tendência ela suba, deve ter algum índice confirmando ela. Que tipo de índice? Pode ser o volume. Eu mostrei para você que o volume, a grosso modo, acompanha a tendência. O volume sobe, a tendência sobe. Força de agressão. Quanto mais agressão de compra, quanto mais gente querendo comprar, a tendência tende a subir, a grosso modo. Então, a tendência deve ser acompanhada por algum índice correlato à sua movimentação, seja volume e seja as agressões de compra ou de venda. É isso que ele disse. Então, a tendência é atrelada a um índice. O preço não sobe só porque o gráfico quer. Ele sobe em virtude de pessoas querendo comprar cada vez mais, motivadas por acreditar no período de euforia que vão ganhar dinheiro. Então, muito volume negocial, muito dinheiro sendo injetado, tá? Muitas agressões de compra. E isso faz que o preço suba. Então, o preço sobe confirmado por esses 2 índices, basicamente, volume e agressão. Tudo bem? E a tendência vale até a sua inversão. Isso também é óbvio. Uma tendência de alta continua até que ela acabe. A partir do momento que ela acabe, começa a ter uma inversão de tendência e ela deixa de existir. Então a tendência de alta é válida só enquanto ela está ocorrendo. A partir do momento que ela deixa de ocorrer, ela não é mais válida. Tudo bem, gente? É meio óbvio. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então tá aqui, tá? Basicamente o resumo das teorias de Dow, que os preços descontam tudo, a tendência corre em 3 fases, a fase majoritária, fase intermediária e fase menor, que é o ruído, tá? O mercado está sempre em tendência, tá? Mas não é que ele está sempre em tendência, gente. Na verdade, essa avaliação aqui, ela é uma visão mais generalizada, tá? O mercado, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: ou o mercado está em tendência de alta, ou o mercado está em tendência de baixa, ou o mercado não está em tendência nenhuma. Ele está lateral. São só esses 3 cenários possíveis para a movimentação do preço. Ou sobe, ou desce, ou anda lateral. Tudo bem? A tendência é confirmada por 2 índices, que nem eu falei, geralmente pelo volume. Perceba aqui o volume subindo, o preço subindo. Aqui também é outro indicador de volume que nós vamos falar para vocês. Tudo bem? Ou agressão, a tendência sobe porque tem cada vez mais agressão de comprador ou de vendedor, no caso da tendência de baixa. Tudo bem? O volume ele confirma a tendência. Nós já falamos, e a tendência ela dura até que ela reverta. Tá? A tendência só acaba quando acontece a sua reversão. Então perceba que aqui nesse exemplo aqui onde está meu mouse, olha aqui embaixo. Eu estava numa fase de acumulação onde o preço estava lateral. Aí eu via que o começo da tendência, nós tivemos a alta sensível, foi o gatilho inicial, foi a nossa onda 1, correção, onda 2, correção, onda 3. Perceba,
onda 1, correção. Ou aqui, ó, onda 1, correção. Onda 2, correção. Onda 3, correção. A, B, C. Perceba aqui. Tudo bem? E daí nós temos aqui a euforia, cada vez mais pessoas comprando. Chega aqui em cima, quem comprou aqui em cima vê o preço começa a cair, fica desesperado, abre mão da posição e temos início da tendência de baixa. Temos início da tendência de baixa. Tudo bem? Então, como eu falei, só existem três possíveis movimentos. E agora vamos falar sobre o conceito de tendências. Ou o preço está subindo, ou o preço está descendo, ou o preço está lateral. É sempre assim, não existe outro tipo de movimento, tá? Então a tendência de alta é o período de valorização de um preço, por óbvio, caracterizado por uma pressão compradora, ou seja, cada vez mais gente querendo comprar, tá? E essa pressão compradora é mais forte que a pressão vendedora. É claro, o cabo de guerra está sendo vencido pelos compradores, é por isso que o preço está subindo, tá? Em outras palavras, tá? Nos gráficos, os movimentos de alta são caracterizados por uma sequência de movimentos que possuem máximas cada vez mais altas em relação às máximas anteriores. Meu Deus, Oliver. Nessa pernada aqui, onde está a máxima? Não é aqui? Aí ele está em um momento de correção. Aí ele fez uma nova máxima. Onde que está? Está aqui. Essa máxima não é mais alta que essa? Então, segundo a classificação de tendência de alta, as máximas elas são sucessivas e umas mais altas que outra. Quando isso acontece, nós temos uma tendência de alta. Ou quando os fundos também são mais altos, quando os vales são mais altos que o outro. Então eu tenho máximas sucessivas uma acima da outra, como se fosse uma escada. Isso caracteriza a tendência de alta. E a tendência de baixa é justamente o contrário, quando a ponta vendedora está vencendo o cabo de guerra e eu vejo os fundos cada vez mais baixos, fundos sucessivos continuados mais baixos que o outro, uma escadinha para baixo. Aqui você está subindo a escada, aqui você está descendo a escada. Isso é caracterizado por uma tendência de baixa, fundos, vales, barrigadas, topos, cristas, tudo bem? Mais altos, topos mais altos, fundos mais baixos, tá? Aqui, geralmente a gente você vê eu falando muito isso. Quando está numa tendência de alta e ele cai assim na retração, eu vou falar isso aqui de pullback ou de barrigada. Pullback ou barrigada. Subiu, barrigou, subiu, barrigou, subiu, deu pullback. Uma pequena retração. E quando o preço está caindo, também ele respira. Ele cai, respira, cai, respira, cai, respira. Então a gente costuma chamar isso aqui de topos descendentes, um mais baixo que o outro, tá? Ou de respiros dentro da tendência majoritária de baixa. E na tendência de alta, isso aqui são topos ascendentes, ou fundos ascendentes, ou fundos descendentes, fundos cada vez mais baixos na tendência de baixa, e topos cada vez mais altos na tendência de alta. Ficou claro, gente? É fácil, não é? Tranquilo. E perceba que numa tendência lateral, eu não tenho isso muito bem definido. E eu não tenho topos e fundos muito bem definidos. O preço está dentro de um zigue-zague, dentro de um range, dentro de um caixote, se acostume a esses termos, dentro de uma acumulação. E eu vou explicar o que é uma acumulação, por que isso acontece, por que isso é importante. Porque no final das contas, você vai descobrir comigo que isso aqui serve como uma grande panela de pressão que está prestes a explodir para um dos lados, dando início aos movimentos previstos por Elliott, também na teoria de Dow, a onda 1, onda 2, onda 3. Isso aqui pode configurar o começo da onda. Pode, não quer dizer que vai. Tudo bem? Eu vou ensinar isso para vocês. Então, eu não tenho topos e fundos ascendentes ou descendentes. É um movimento meio errático. Às vezes eu tenho um topo mais alto, um topo mais baixo. Claro, aqui está bonitinho, mas eu vou mostrar no gráfico para vocês como é que isso acontece. Tá? Eu vou pegar aqui agora, vou tirar todos os estudos, remover imagens. Eu vou colocar, como você está aprendendo, eu vou colocar o gráfico de Renko. Como eu falei, o Renko ele é melhor para ver, ele é mais simétrico, perceba a diferença. Tá? E o Renko não é um gráfico temporal, é um gráfico que mostra a dinâmica da movimentação do preço. Por onde o preço passou exatamente. Tá? Aonde o preço trabalhou mais. Então perceba aqui, ó. Aqui está muito claro. Tá? Gente, mas veja bem, não é que nem desenho de livro. A tendência de alta, ó, topos,
Ah, Oliver, mas teve pequenos topos aqui. Gente, isso aqui é ruído. Tá? É assim que você tem que ver. Não vai ser bonitinho assim do jeito que você estava vendo lá no exemplo. Vai ser assim. Tá? Então, topos mais altos, continuação da tendência de alta nesse exemplo aqui. Muito fácil de ser visto. Tudo bem? Perceba, então, topos mais altos, continuação da tendência de alta. Tá, Oliver, eu já entendi, mas vamos fazer aqui com você, principalmente para você que está aprendendo agora. Tá? Aqui e daí mais alto lá. Topos mais altos e fundos ascendentes. Caracterização muito clara de uma pernada de alta. E daí temos a pernada de baixa, topos mais baixos e fundos descendentes. Perceba, aqui, topos mais baixos e fundos descendentes. Vou pegar essa pernada como um todo, porque isso aqui é ruído. Você tem que identificar, não vai ser bonitinho o tempo todo. Ah, aqui quebrou a tendência de alta. Não, isso aqui é ruído. Lembra da tendência majoritária, da correção e do ruído. Tudo bem, gente? Ficou claro? E quando que eu tenho um gráfico lateral? Quando que eu tenho um gráfico lateral? Vamos pegar um gráfico. Depende, ó. Por exemplo, aqui, ó, se eu afastar aqui, ó, perceba. Aí depende. Perceba que nessa estruturação, nessa visão mais macro, o preço está lateral. Ele não tem topos e fundos ascendentes. Mas se você aproximar, você pode achar uma tendência de baixa aqui. Ou uma tendência de alta. Então, tudo, mais uma vez, tudo vai de que time frame, que tempo gráfico, que janela de tempo você está utilizando. Isso é a teoria dos fractais. Isso existe dentro dessa pernada de alta aqui, ó, do meu mouse. Existem várias pernadas de alta e de baixa. É a teoria de fractais. Tá? Isso é indefinido, é infinito. Tá? E eu posso afastar aqui e ver que isso aqui é uma grande pernada de alta. Tudo bem? Então, é isso que você tem que ver. Tá? Mas, basicamente, a caracterização da tendência, dentro do tempo gráfico que você escolher, vai ser, nesse sentido, a tendência de alta, a tendência de baixa, ou, por exemplo, aqui, ó, um movimento dentro dessa perspectiva menor, um movimento de lateralização. Eu não tenho uma tendência muito bem definida. O preço está num zigue-zague, ele sobe e desce, ele é errático, ele não tem um padrão pré-definido aqui. Isso é um movimento de lateralização. Tudo bem, gente? Então, o que é o teu objetivo agora? Principalmente você que está começando, é traçar as linhas de resistência, de pernadas de alta e de baixa. Você precisa fazer isso se você está começando do zero. Você precisa fazer isso. Vou colocar o gráfico temporal 1 minuto. Vou colocar 1 minuto aqui. Olha lá. Pernadas de alta, lateralização. Pernadas de baixa, lateralização. Você precisa fazer isso. Você precisa traçar as pernadas. Você precisa identificar as ondas de Elliott. Você tem que treinar isso aqui. Tá? Antes de ir para a próxima aula, se você está começando do zero, você não sabe nada. Isso é importante. Você identificar o que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa e uma tendência lateral. Numa situação dessa aqui, ó, quando o preço está lateral, tá? Quando o preço está lateral, como aqui e agora, tá? A gente não faz nada, a gente não compra, a gente não vende, porque a chance de ser estopado, de perder a operação, é grande. Agora, quando a gente entra numa tendência, entrar a favor da tendência, tá? A favor da tendência de alta ou a favor da tendência de baixa, é muito bom, a gente tem a chance de ganhar dinheiro, principalmente nas barrigadas, nesse caso. Espera subir, viu que é uma tendência, barrigou, você compra aqui. É o melhor dos cenários, para continuar a pernada de alta. Começa a cair, você sai da operação. Tudo bem, gente? Ficou claro? Você tem que treinar a fazer isso, porque se você não souber, está começando do zero, é fácil. Não é fácil, não é intuitivo, tá? Não é intuitivo. Você tem que ver, você vê que você muda o tempo gráfico agora, por exemplo, aqui, ó. Tá em tendência aqui? Ah, Oliver, não está em tendência. Tenta achar aqui o padrão de Elliott aqui. Você vai ver que, mesmo não estando em tendência, você vai numa visão menor, você consegue achar o padrão de Elliott aqui. Onda 1, correção, onda 2, correção, onda 3. A, B, C. Perceba.
Onda 1, correção, onda 2, correção, onda 3, correção. Ah, olha, mas as correções foram muito grandes. Mas nem sempre é bonitinho, gente. Nem sempre é bonitinho. Eu bati o olho aqui e já identifiquei. Onda 1, onda 2, onda 3, impulsão, correção padrão ABC. Vamos mudar para 2R? Vamos ver se 2R também é perceptível. Onda 1, correção, onda 2, correção, onda 3, ABC. O preço lateralizou e depois caiu. Aí. Mais uma visão macro, o preço está lateral. E cabe a você, dentro do teu financeiro, conforme a tua experiência, definir se você vai entrar numa operação dessa ou não. Tudo bem? Ficou claro que é uma tendência de alta e uma tendência de baixa? Tudo bem, eu acho que ficou bem claro. Por fim, tá? Uma coisa importante. Tá aqui então, vou mostrar para vocês tendência de alta. Então, o que é um topo, gente? O que é um topo? Tá? Um topo são topos ascendentes e topos descendentes, né? E o fundo ficou claro que é o topo, é a crista, né? É o ponto mais alto da pernada. E o fundo é a parte mais baixa da pernada, tá? Uma série de topos forma uma resistência. Tá, esse aqui já é outro slide, tá? E o que é importante? O que é importante nisso aqui? Pronto. O que é importante nisso aqui? É nós classificarmos o pivô. O que é um pivô de alta e um pivô de baixa? Porque é aqui que é o nosso cenário operacional. É aqui que é a nossa estratégia de entrada na operação. É na formação dos pivôs. Dos pivôs, tá? Então vamos falar para você o que é um pivô. O que é o pivô? Técnica para determinar os níveis principais de preço para reagir, onde você pode reagir, onde você pode entrar na operação. Ela é usada de formas mais recorrentes no day trade, operações intradiárias, day trade, tudo bem? Tá? Aí o que acontece? Pivô de alta. O funcionamento é simples. Quando o mercado forma um topo, geralmente encontra bastante força vendedora, formando assim uma resistência. Calma que eu vou explicar para vocês. O pivô seria uma segunda tentativa do mercado de vender uma determinada zona de resistência. Porém, dessa vez, a força compradora vence e os vendidos acabam tendo que realizar o prejuízo. Nossa, que definição ruim que eu achei aqui para vocês. Vamos falar o que é um pivô de alta e um pivô de baixa. Perceba, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Qualquer pivô, tá? Vou pegar uma tendência de alta. Qualquer pivô aqui, ó. E eu vou explicar agora uma coisa de suma importância, até para você que já sabe tradar, que é um dos grandes. Veja bem, e eu vou explicar isso o tempo todo, o curso todo. Porque aqui na formação do ponto pivô, nós temos duas possibilidades de sinal operacional. E aonde as pessoas que estão começando a estudar cometem um erro mais crasso, tá? O maior pecado, um dos maiores pecados da análise técnica clássica, porque isso é ensinado errado para você. Tá? As pessoas não te ensinam de maneira correta a formação do ponto pivô e falam para você que na formação do ponto pivô existem dois sinais operacionais. Um que é muito bom, que eu concordo, e outro que é o pior sinal operacional do mundo. Do mundo. O pior trade do mundo. E eles ensinam como uma verdade absoluta para você, tá? Que é um ótimo sinal operacional, que é uma segunda chance de um sinal operacional. E eu vou explicar isso para você durante o curso inteiro, principalmente quando nós falamos sobre frequência de mercado. Tá bom? Vamos pegar aqui a formação do ponto pivô. Tá? Aqui, nesse exemplo muito simples, muito tranquilo, deixa eu até aumentar aqui. Nós temos aqui uma tendência, uma pernada de tendência de alta. Uma pernada de tendência de alta. E daí nós temos as retrações, os pullbacks ou as barrigadas. Tudo bem? Então, o que é o pivô? O pivô é justamente quando há a formação da retração, o término da retração, tá? O término do pullback desta pernada de alta. Aí você subiu, aí você tem aqui o pullback, e quando ele termina esse pullback, ele começa a querer subir novamente para continuar a tendência de alta nesse exemplo, você tem a formação do ponto pivô, é esse Vzinho aqui, esse é o pivô. Esse é um pivô de alta e esse é um pivô de baixa. O preço está caindo, ele retraiu e ele respirou, e aí ele começa a cair de volta, formando esse Vzinho, dando início à continuidade da tendência de baixa neste exemplo, e você teve a formação do pivô. Esse é um pivô de baixa, esse é um pivô de alta. Muito simples, muito intuitivo.
Tudo bem? Tudo bem. Nós sabemos que o mercado ele não sobe direto, ou ele não cai direto. Ele sobe, respira. Sobe, respira. Sobe barriga, sobe barriga, sobe barriga. Sobe, retrai, sobe, retrai. Ele sobe em zigue-zague. É sempre assim. Dificilmente você vai ver um movimento muito abrupto. E eu vou explicar isso para vocês. Porque quando isso acontece, ele tende a devolver tudo depois. Chama-se padrão V e eu vou explicar para vocês no futuro. Tá? Então você está vendo um pivô aqui. E, gente, e daí aqui, nessa formação aqui, existe a maior calúnia, tá? Que todo mundo ensina por aí, que as pessoas que não têm comprometimento com o seu dinheiro ensinam por aí, e é uma das maiores falácias da análise técnica clássica. Por que, Oliver? Por que você está falando isso? Por que você está sendo tão enfático? Porque é o seguinte, tá? As pessoas falam o seguinte para você: olha, existe na formação do ponto pivô, aqui é o teu sinal operacional, é aqui que você pode entrar. Você tem dois momentos para entrar nessa operação. Ou você entra após a formação do ponto pivô, você viu a formação do ponto pivô, você entraria nesse box aqui, mais ou menos aqui, no começo da formação do ponto pivô, após o término da retração, acreditando na continuação da tendência macro de alta. Ou se você não consegue entrar, aqui sim, eu concordo, aqui é um ótimo sinal operacional, aqui é a região onde nós queremos comprar. Nós queremos comprar dentro de uma tendência de alta, aqui na formação do ponto pivô. Nós queremos comprar dentro de uma tendência de baixa, vender dentro de uma tendência de baixa, aqui, após a formação do ponto pivô, acreditando na continuação da tendência de baixa. É aqui que a gente quer. Só que daí eles falam para você o seguinte, olha, se você não consegue comprar aqui, não tem problema. O outro sinal operacional reside no rompimento, ou seja, quando o preço cruzar a linha do topo anterior, Então, quando o preço passar por aqui, deste nível de preço aqui, que é o topo anterior, tá? O topo prévio, isso aqui é o topo prévio, certo? É o topo anterior, o último topo que foi formado dentro, porque você vai ver o gráfico se formando assim, certo? Aí ele está caindo, você não sabe o futuro. Aí você vê aqui. Aí aqui é um sinal de compra bom. Aí eles falam, não tem problema, se você não pegou aqui, quando você vê esse movimento aqui, é um outro sinal operacional que você pode comprar aqui. No rompimento, ou seja, você não comprou ainda, você vai esperar romper, rompeu, agora você compra. Esse é um segundo oportunidade de operação para você fazer. É o que diz os livros por aí, no modo geral, é o que diz todo mundo por aí, no modo geral. E eu estou afirmando para você que se você for fazer esse tipo de trade sem analisar a frequência de mercado, que eu vou explicar para vocês, tá, na frente, se você for comprar simplesmente porque, nesse exemplo, comprar que é uma tendência de alta, porque ele está rompendo o topo anterior, sem analisar outros critérios, em específico a frequência de mercado, você será um eterno perdedor da Bolsa de Valores. Esse sinal operacional, por si só, sem analisar a frequência de mercado, isso eles não explicam para você por aí, tá? É um sinal que vai fazer você perder dinheiro. É um sinal dos derrotados, tá? Que faz que a maior parte das pessoas perde dinheiro com isso aqui. É um péssimo sinal operacional. Veja bem, simplesmente você comprar, nesse caso na tendência de alta ou vender na tendência de baixa, porque ele rompeu o topo anterior. Você tem que se atentar para uma situação chamada frequência de mercado, isso ninguém explica para você. Eles só falam assim, ó, você pode comprar aqui ou você pode comprar aqui. Ai, Oliver, mas nesse exemplo deu certo. Eu comprei aqui, ele subiu um pontinho, caiu, passei um calor e depois continuou. Nesse exemplo deu certo. Tá? Mas a maior parte dos exemplos não dá. Não dá certo. Acontece isso aqui que eu vou mostrar para você aqui. Tá? Você está numa tendência, uma pernada, começa uma pernada de alta, aí você não compra aqui, e daí você vai comprar aqui, no rompimento do fundo anterior. Aqui. Você vai comprar aqui, ó, rompeu, certo? Olha aqui, ó. Você vai comprar aqui, ó. Aí você compra. Aí o que o preço faz? Ele sobe um pouquinho e te estopa. Joga lá para baixo.
Ah, eu teria aguentado esse balanço. Não, você não teria aguentado esse balanço. Isso aqui é 5 pontos no dólar, você não teria aguentado esse balanço. Tá? Eu costumo dizer que o balanço aí, em média, é 3 pontos no máximo que você aguenta. Você teria entrado aqui, já teria passado um calor aqui, ó, um pouquinho para cima, né? Aqui, aqui. Porque você esperar o rompimento, certo? Aí você ia entrar. Aí você teria entrado aqui, você ia passar um calor de 2,5 pontos, possivelmente já teria sido estopado, ou não. E daí o preço sobe um pouquinho a seu favor, ele te dá um pontinho de esperança, e daí ele cai 5 pontos e te estopa. E isso acontece o tempo inteiro, porque você não se atentou para uma situação chamada frequência de mercado. Esse tipo de, vou ser bem taxativo, vou explicar para frente. Esse tipo de compra aqui no rompimento do fundo prévio só é válido se convalidado, se chancelado pela frequência de mercado. Se não for chancelado pela frequência de mercado, esse trade é o pior trade do mundo. É um trade que vai tirar o seu dinheiro, vai te estopar. E quando eu falar sobre frequência de mercado, tá? Eu vou mostrar para você por quê. E você vai concordar, porque você vai entender por que eu estou afirmando isso. Esse tipo de trade só é válido se estiver condizente com a frequência de mercado. Tudo bem? Então a formação do ponto pivô dá uma ótima oportunidade de sinal operacional para nós aqui, após a formação do ponto pivô, para você acreditar na continuação da tendência de alta ou de baixa. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tranquilo. As próximas aulas vamos falar sobre suporte e resistência, que é muito, muito importante. Estudem, achem os pontos pivôs, tá? Identifique esses dois cenários que eu falei aqui, ó. Ah, aqui eu teria comprado, aqui eu teria comprado, aqui eu teria sido estopado. Já vão fazendo esse teste. Identifique essas pernadas. Treinem, tá? No gráfico temporal, atemporal. Deixa eu botar um gráfico temporal para a gente aqui. 1 minuto. Aqui, ó. Formação do pivô de baixa, né? Que eu mostrei para vocês. Olha como é que a nossa perspectiva no gráfico temporal muda, né? Realmente o gráfico temporal é um pouco mais difícil. O Renko ele tem essa facilidade, né? De mostrar para a gente a formação do pivô. Mas aqui, ó, no gráfico temporal, a formação do pivô está muito clara. Às vezes ela acontece de maneira bonita. Ó, aqui fez o pivôzinho. Subiu aqui, caiu, fez um pivô e continuou. Subiu aqui, aqui está mais claro. Caiu, fez um pivô e continuou. Subiu aqui, fez um pivô e continuou. Perceba. Às vezes é assim que você vai ver no gráfico temporal. Subiu aqui, fez um pequeno pivô aqui e continuou. Para você aprender a fazer isso, você tem que traçar unindo fundos e topos. Para você aprender a fazer esse exercício aqui, no gráfico temporal que eu estou mostrando para você. Aqui, ó. Perceba como ele fez o ponto pivô aqui. E continuou. E isso pode ser feito de vários momentos, de várias formas. Tudo bem? Treine, então. Obrigado. Até a próxima aula.